Amados irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Hoje estamos aqui em mais uma aula online pela EBD AD Cantel e hoje ministraremos a respeito do tema da última lição do trimestre. Como sabem, aqueles que nos têm acompanhado dentro da EBD presencial, como também por este canal, e que durante o último trimestre de 2022, nós temos estudado o livro do profeta Ezequiel, tendo como tema principal a justiça divina e a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E queira Deus nos ajudar, nos inspirar para que ministremos esta lição na dependência do Senhor. O texto áureo da lição ela está em Isaías 11:9, que diz assim: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse é um dos textos mais claros nas Escrituras, que nos dá a ideia clara, precisa e abrangente de que o reino milenial será um reino, digamos, de uma farta presença e do conhecimento de Deus, E lembramos, não é possível aqui, nesse curto espaço de tempo que temos para essa ministração, de fazer um relato sintético de todo o trimestre, mas a gente lembra que o profeta Ezequiel começou escrevendo o seu livro, trazendo uma visão da santidade do Senhor Jeová, e como diz o nosso comentarista, que Israel menosprezou e ignorou, e como consequência a presença de Deus saiu do templo, da cidade de Jerusalém, e veio o juízo sobre o povo. Nesta última lição, ela termina, principalmente as últimas duas, termina com a visão do templo, como também da cidade de Jerusalém. Esta, mais especificamente, falando mais sobre a cidade de Jerusalém, do seu cenário, de sua natureza, do que ela se apresentará durante o reino milenial, que nós, como pré-tribulacionistas que somos, somos milenistas que cremos no milênio literal de Cristo reinando sobre a terra, literalmente. Mas será um novo tempo, para a nação de Israel, como também para toda a humanidade, mas dali partirá a bênção de Deus, de modo que esse período milenial alcançará toda a terra. Mas o primeiro ponto da lição traz os aspectos da Jerusalém no milênio, E o primeiro ponto a observar aqui é que há uma similaridade quanto à visão de Ezequiel sobre a cidade de Jerusalém no milênio e a visão de João, o evangelista, no livro de Apocalipse, mais notadamente com relação às portas e o muro da cidade, mais precisamente sobre as portas, mas há um adendo, mais adiante falaremos na visão de João, porque ali ele já não está mais falando só com relação a Israel, A visão de Apocalipse é uma visão mais abrangente, e por isso que já inclui algum simbolismo em torno da própria igreja, Verdade é que as cidades são distintas, não se pode confundir essa Jerusalém terrestre com a Jerusalém celestial. Aí estão duas naturezas distintas, uma está na terra e outra virá de cima, do céu, não é difícil, é só crer nas Escrituras, e no que o texto está contido, não tem o que discutir. Agora, a categoria peculiar da cidade de Jerusalém do milênio, embora ela tenha uma descrição terrena e literal, mas ela é uma figura também da Nova Jerusalém, como diz o escritor aos Hebreus lá em 11:10, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Certo escritor, escrevendo sobre a Jerusalém do milênio, ele traz um dado importante,
que ela será uma grande metrópole em torno de 6.200 metros quadrados, quer dizer, é uma capital digna de ser uma capital mundial, né? E será a cidade do grande rei, nada mais nada menos do que isto, a cidade do grande rei não será de um rei qualquer, né? E para nos ajudar também na compreensão da dimensão, das proporções, da grandeza, né, do esplendor dessa Jerusalém terrestre, é oportuno a gente trazer aqui alguns textos do livro do profeta Isaías, né, que ele profetizou no ano 700 até 680 a.C. E rapidamente a gente pode observar ali, pelas descrições dos próprios capítulos, que mais de um terço, né, do livro do profeta Isaías, né, diz respeito ao advento do Messias, a restauração de Israel, diz respeito ao reino milenial e à glória futura de Jerusalém, em síntese, eu diria, né? E quero trazer aqui rapidamente alguns textos a esse respeito que vai nos ajudar na compreensão e se respaldar nas Escrituras do que nós estamos ensinando nesta oportunidade para enfatizar o Jeová Samar, né? O Senhor está ali na cidade de Jerusalém, naqueles dias. Isaías 24, 23 diz assim: e a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. Então perante os seus anciãos haverá glória. E eu me pergunto, que proporção terá essa glória? Aqui um pouco adiante nós trataremos a esse respeito, para também não fazer confusão ainda com a Jerusalém celestial. Isaías 60, 1 a 13, trata de um resplendor, de uma luz da glória do Senhor que nasce sobre a cidade de Jerusalém. E diz assim: mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Alguns aplicam isso também à pessoa de Jesus como Messias, mas quando a gente olha para todo o contexto, a gente vê que na verdade se refere à cidade de Jerusalém, no contexto dos dias do milênio, né? Porque vai falar das suas portas, das suas entradas, etc. Então é muito importante aqui que a gente, quando estuda a escatologia, quem gosta dessa temática e vê algumas figuras para simbolizar ou ajudar na compreensão dos símbolos apocalípticos, é muito comum a gente encontrar uma imagem da Jerusalém terrestre e sobre ela como que fosse a Jerusalém celeste. Isso aí causa uma certa confusão e de certa forma, porque a gente sabe que a Jerusalém celeste não é para os dias do milênio, mas depois do milênio, depois do juízo do grande trono branco, depois que surgiu novos céus e nova terra. Aí vem a descrição da Nova Jerusalém feita por João, né? Que já é como que um link, ou seja, a Nova Jerusalém que desce do céu é como um link adentrando ao estado eterno, né? Essa é a nossa compreensão a esse respeito. Então não se pode afirmar que esse resplendor, que realmente a Bíblia fala que haverá um resplendor de glória, e será uma coisa extraordinária, né? Porque se a lua vai se envergonhar, o sol se confundirá com essa glória, né? Com esse resplendor sobre a cidade de Jerusalém, será uma coisa realmente extraordinária que nós não tem nem como palavra para descrever como isso será. Mas não será a Nova Jerusalém sobre a Jerusalém terrestre. Esse ponto que nós queremos aqui enfatizar. E ainda Isaías, lá no capítulo 60, né? 11 e 12, ele fala assim: e as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações, e conduzindo com elas os seus reis, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações de todos serão assoladas, né? Quer dizer, a Bíblia fala de um reino milenial de paz, de prosperidade, de bem-estar, de alegria, de gozo no Espírito Santo, como é a natureza do reino de Deus, e isso será propriamente reino de Deus na terra, literalmente, mas haverá assim disciplina. Por isso que há pelo menos 3 textos na Bíblia
que expressam claramente que também Jesus, como quem vai reger com Jesus, regerão com vara de ferro. Isso é com a disciplina. Também haverá juízo, também haverá correção para aqueles que não atentarem para este reino. Ainda 60:14 de Isaías diz: também virão a ti, inclinando-se os filhos que te oprimiram, os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão à planta dos teus pés todos que te desprezarem, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Deus é tremendo, Deus é extraordinário, e tudo isso Ele vai fazer cumprir. Isaías 35 fala daquele do alto e sublime caminho, que o imundo não andará por ele, mas será para os caminhos do Senhor. Tudo isso aponta para a glória da Jerusalém no milênio, Então, seguindo, ainda lá em Isaías 66:22, diz assim: porque como os céus novos e a terra nova que ele fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. O texto aqui fala da glória, da posição em que vai se encontrar politicamente, geograficamente, espiritualmente, a condição do povo de Deus, Israel, naqueles dias. Desculpe. O ponto 2 da lição, que vou procurar se encaminhar aqui com mais brevidade para não se alongar muito nesta aula. Você que nos ouve nesta oportunidade, que o Espírito Santo também o ajude, lhe dê prazer, alegria e satisfação no estudo da Palavra de Deus, enquanto para nós nos serve de alerta, de despertamento da expectativa dos últimos dias para o arrebatamento da igreja. Mas em continuação, o ponto 2 da lição fala das 12 tribos de Israel. Não vamos nos prender muito a determinados detalhes, a época daquele momento, mas procurar trazer aqui uma contextualização de coisas mais recentes que se passam em torno da nação de Israel, das 12 tribos de Israel, muitas vezes as mentiras, os mitos que se levantam em torno dessa nação, Então, Ezequiel 47, 13-23, 48, 1-29, descreve os termos, a delimitação das fronteiras da nação de Israel já restaurada e a localização das 12 tribos, claro, distribuídas nos dias do milênio. Então, quando nós tratamos da nação de Israel, à luz das profecias bíblicas, a situação é muito diferente dos dias que muitos hoje se colocam em torno dessa nação. Há muitas falácias contra a nação de Israel, mas elas caem por terra quando a gente tem uma visão da nação de Israel à luz da Bíblia. Por exemplo, eu quero citar aqui 3 mitos em torno de Israel. Há 10 tribos perdidas, que se diz que ocorreu no cativeiro assírio no ano 722 a.C., mas na verdade a Bíblia vai mostrar que esse povo retornou, pode não ter retornado na sua totalidade, mas essas tribos retornaram para o convívio, para o ambiente da nação de Israel. A teologia da substituição, de que Israel foi rejeitado por Javé e a igreja cristã tomou lugar no plano divino. Já falei, reiterei sobre isso, que o romanismo, o catolicismo romano foi quem fez isso e se aproveitou para perseguir a nação judaica. Mas será bom lembrar de que a chamada de Deus, através de Abraão, que formou essa nação, está contida dentro de uma aliança de sangue, porque a aliança abrâmica é uma aliança de sangue. Quem estudar com mais profundidade o capítulo 15, de 1-21 do livro de Gênesis, vai compreender isso aí. E uma aliança é algo que não se quebra. E se for uma aliança de sangue, muito mais diferente será, com maior compromisso terá aqueles que fizeram essa aliança de sangue. Ela é praticamente inquebrável. E foi o que Deus fez com Abraão, com o patriarca naqueles dias. E Deus se fez presente ali. Só que Abraão não viu a Deus e nem podia ver a Deus literalmente. Por isso que o povo ali, uma escuridão,
uma fumaça que encobria o Senhor naquela ocasião. Mas para deixar isso bem claro, essa questão de que jamais Deus rejeitou a nação de Israel, Jeremias, no capítulo 31, de 35 a 37, que eu quero ler aqui na íntegra, para ficar muito claro isso, que é um texto muito contundente a esse respeito que nós encontramos no livro, no Antigo Testamento. Nos diz assim o Senhor, através do profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para da noite, que agita o mar bramando as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se faltarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Quer dizer, Deus está colocando aí uma ênfase a coisas que não se podem fazer. Consequentemente, Deus também jamais rejeitará a nação de Israel pelo que praticaram, e chega a um ponto que Deus leva adiante a sua aliança por amor do seu nome, por ter zelo ao seu nome do que prometera fazer e ia fazer, e assim prossegue o plano de Deus em torno da nação de Israel. Outro mito, eu falei o primeiro, as 10 tribos perdidas, que é um mito, a teologia da substituição, que é uma falácia, dos meus religiosos, e infelizmente atingiu também os meus protestantes, e 3, os protocolos dos sábios de Sião, que é uma farsa russa que surgiu já no final do século XIX, foi forjada com mentiras contra os judeus de que eles teriam um plano para dominar o mundo, e aí vem mais perseguição sobre o povo judeu. Na verdade, é uma teoria da conspiração baseada em mentira, contra a nação, contra o povo de Deus, contra o povo judeu, que vem desde o século XIX, mas é algo que já foi desmascarado, Agora em 2018 ainda foi reprisado esse tema dentro da revista. Esse tema dentro da revista super interessante por um redator chamado Diego Antônio Rodrigues, E em síntese, ele diz que ali, além de ser falso o texto, é um plágio, porque o autor é Kolozvinsk, um russo que foi contratado pelo czar Nicolau II, que foi o último, aquele que imperou da dinastia de Romanov, dentro do Império Russo, e chamou a este homem, entre aspas, um autor de um livro para pôr culpa dos males econômicos e sociais da Rússia nos judeus. E ele adaptou os textos, o diálogo do inferno entre Maquiavel e Montesquieu e do romance de Biarritz. E aí, muitas versões surgiram a esse respeito, inclusive já no século XX, quando Hitler está preso, escreve o seu livro A Minha Luta, ele se baseia e escreve em torno dessa falácia dos protocolos dos sábios de Sião, para defender o nazismo e o que mais tarde faria contra o povo judeu. Mas isso é história, mas é importante a gente ver que a Bíblia, as profecias bíblicas, elas não andam distante da história, elas estão permeadas de história, mas ela tem o seu fiel cumprimento, bendito seja o nome do Senhor. A verdade é que também no final do século XIX começa o retorno do povo judeu à sua terra pátria. Os polins, os imigrantes, desde 1882 começam a migrar para a região de Canaã, vindos principalmente de países árabes, africanos e asiáticos. E no ano de 1897, Theodor Heuss, que foi um jornalista judeu húngaro, o principal teórico do movimento sionista, ele promove o primeiro Congresso Sionista Mundial em Bruxelas, na Suíça, tratando do retorno do povo judeu a Canaã. Inclusive se cogitou,
se ter um território para os judeus em Uganda, na Argentina, em Madagascar, mas sem êxito, porque as profecias bíblicas dizem que eles retornariam à sua própria terra, né? Não era uma terra qualquer, não era qualquer lugar que quisessem se oferecer, adquirir, e a gente sabe que os judeus tinham recurso para isso, né? Para comprar um território e se estabelecer, mas não se cumpriria as profecias e assim não sucederia. E assim, no 7º Congresso Sionista, em 1915, já no contexto da Primeira Guerra Mundial, se estabelece que o lugar definitivo para onde os judeus retornariam e estabeleceriam, fazer renascer o seu Estado, seria sim lá nas terras de Canaã, que hoje se chama Palestina, né? Então, ainda sobre o ponto 2 da lição, as 12 tribos de Israel, fica muito evidente que o nome das 12 tribos nas portas de Jerusalém no milênio será sim um memorial aos filhos de Israel, né? Mas também estarão gravados estes nomes nas portas de Jerusalém que descerá do céu. E aqui é um ponto muito importante, porque também tem um adendo de que os fundamentos do muro da cidade levam o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Está lá em Apocalipse 21, 12 a 14, né? E ainda em Apocalipse 4, 10, 11, faz menção aos 24 anciãos, que é uma linha, né, da interpretação da simbologia apocalíptica de que podem representar Israel e a igreja, quer dizer, o povo de Deus juntos em adoração perante o trono de Deus, e isso um dia já na eternidade, né? Mas o que não pode passar desapercebido aqui, para aqueles que querem suplantar a identidade de Israel como povo de Deus nos dias atuais, né? E a gente sabe que há os amilenistas, eles se tornam os, entre aspas, os verdadeiros eleitos de Deus, né? E fazem uma misturada aí em torno de eleição, predestinação, e enfatizam tudo isso, e na verdade deixam de lado Israel, inclusive não considerando as profecias bíblicas escatológicas para os últimos dias em torno de Israel, que é um erro gravíssimo para quem for interpretar a escatologia bíblica, se assim procede. Mas o que eu quero aqui fazer observar, falando em torno das 12 tribos de Israel, e esse adendo que nós vemos lá em Apocalipse, fazendo menção ao nome dos 12 apóstolos, né? Como recebendo o nome ou levando o nome no muro dos fundamentos da cidade de Jerusalém, da celestial, né? É que a gente deve atentar para um ponto, de que até na eternidade estarão identificados Israel e a igreja, e nenhum povo suplanta a identidade do outro, né? Dentro dessa simbologia que nós estamos estudando aqui. Isso precisa ficar muito claro, né? Então, queridos, em continuação, trataremos agora do terceiro ponto da lição, se encaminhando para o término desse estudo nesta manhã, dentro do livro de Ezequiel, acerca do fechamento do trimestre, que é um livro riquíssimo em simbolismo, mas de muita riqueza, né? Quando a gente faz um paralelo também dentro de um contexto histórico e dos acontecimentos dos últimos dias, para a proximidade da vinda do Senhor Jesus. E vamos seguir, né? O Senhor está ali, está lá em Ezequiel 48, 35, é o novo nome dado à cidade do milênio, que eu concordo plenamente com o pensamento do nosso comentarista, irmão Ezequias Soares, né? Para dissociar o nome de Jerusalém do seu passado de pecados e de destruições, né? E essa é a grande diferença para os dias do milênio, para Jerusalém do milênio, tudo o que vai se suceder naqueles dias. A grande diferença é se Deus estará presente ou não. E a gente sabe que à luz das profecias, sim, o Senhor estará presente. Daí o termo Jeová Samá, enfatizado aqui na lição, nesse estudo, porque o Senhor estará ali. Bendito seja o nome do Senhor.
E é interessante que quando Isaías profetizava no sétimo século antes de Cristo, né? Quer dizer, bem um pouco antes de Ezequiel, ele também já falava acerca de que o Senhor daria um novo nome à cidade. Nos diz assim lá em Isaías 62, de 1 a 2. Né? Por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. E chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor nomeará. Bendito seja o nome do Senhor. Eu acho lindas as profecias bíblicas porque elas não contêm arrazoado, generalismo, uma situação narrada genericamente, não, mas a Bíblia fala pontualmente, taxativamente do que ele vai fazer, do que ele vai fazer acontecer, porque ele é Deus em todos os tempos. Bendito seja o seu nome, né? Mas eu quero também enfatizar outro ponto aqui importante quando estudamos essa lição, para a gente não, de tanto falar do milênio, teremos um milênio literal, né, de que Deus vai se fazer presente, que Jesus vai reinar em toda a terra, mas a gente precisa também enfatizar no contexto do milenial de Cristo, de que quanto à sua natureza, né? Lucas 17, 20 e 21 diz que a natureza do reino de Deus não é exterior, material e político, é espiritual. Aí deve ser a ênfase maior, né? E quando chegar a hora ele vai se estabelecer, e diz mais o texto que será de forma súbita, e só de forma repentina. E eu acredito que também assim será no término da grande tribulação, Jesus vindo para dar vitória a Israel, socorrer no momento drástico, por um fio naqueles dias, mas o Senhor Jesus virá, dará vitória a Israel, julgará as nações, estabelecerá o milênio, e isso de uma maneira muito rápida e prática, porque Deus não é de brigar nem de lutar, como já se diz aqueles que estudam a palavra do Senhor, ele só vence. Bendito seja o nome do Senhor. Romanos 14, 17 também nos habilita assim enfatizar essa natureza do reino de Deus no milênio, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É importante também aqui nós colocarmos algo sobre Jerusalém e seus nomes, né? É impossível, quando a gente estuda em torno do templo, Jerusalém e o templo, não se dissocia uma coisa da outra, um assunto do outro. É muito difícil você dissociar o templo judaico da cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém do templo. É praticamente impossível. Então, um pouco sobre Jerusalém e os seus nomes, né? São muitos os nomes que nós encontramos nas Escrituras, e alguns deles, né, de ordem profética, né? Então chama de Sião, a cidade de Davi, a cidade santa, a cidade de Deus, cidade do grande rei, cidade de justiça, cidade fiel, cidade do Senhor, a cidade da verdade, né? E assim nós encontramos nas Escrituras, e não apenas como uma curiosidade numérica, mas isso tem um sentido, tem um significado para o que nós estamos estudando nesta manhã dominical aqui na EBD Online, AD Candel. Israel na Bíblia é mencionado cerca de 2.296 vezes, Jerusalém 772 vezes, e o Senhor, Jeová, é chamado o Deus de Israel 202 vezes. É importante que consideremos todo esse teor bíblico em torno dessa temática que estamos estudando nesta oportunidade. Outro dado importante é que depois do cativeiro babilônico não se estabeleceu mais reinado em Israel. Veio o período interbíblico e veio lá o início também da formação do cânon do Novo Testamento, a partir de Mateus, como nós sabemos. Mas é importante colocar aqui que nenhum líder conseguiu reinar sobre Jerusalém depois de que o reino do sul foi destruído com o cativeiro babilônico, né? E há uma menção interessante na história, né? No final do século XI, né? Na primeira
cruzada, aquela tentativa da cristandade, né? Não propriamente do cristianismo, mas da cristandade tentando recuperar Jerusalém dos muçulmanos, né? Que na verdade não foi uma só cruzada, foram cerca de 10 cruzadas, né? Mas a primeira, apesar de poucos escaparam, quem lutou em favor de Jerusalém, poucos escaparam, mas é a única que foi vitoriosa, né? Pelo menos por um momento, né? E nos diz a história que um dos líderes militar, né, foi o Franco Godofredo de Bulhões, né, que quando termina o resgate, né, da cidade de Jerusalém, se tentou aclamar ele rei de Jerusalém, mas ele recusou receber o título. Uns historiadores dizem que ele jamais colocaria, né, uma coroa na cabeça, em consideração aquele que foi coroado com uma coroa de espinhos, se referindo à pessoa de Jesus. Outras fontes também informam que ele só aceitou ser aceitou só o título de defensor do Santo Sepulcro, mas de maneira alguma aceitou ser aclamado ou assumir reinado sobre a cidade de Jerusalém. Porque eu penso, como muitos estudiosos da escatologia, na minha humilde visão, que quem vai reinar realmente sobre Jerusalém será o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Esse sim haverá de reinar sobre Jerusalém na sua plenitude, com a totalidade do seu poder, né? A lição também ainda nos traz, e vamos frisar aqui rapidamente, acerca dos nomes de Deus. É um dos pontos da lição. E eu pergunto para você, amado ouvinte, irmão em Cristo Jesus, se você já se perguntou, por que Deus se deu a conhecer por vários nomes? E todos inerentes à sua natureza e à circunstância, né, de quando ele se revelava, né? Quer dizer, tinha um propósito, né? Para Abraão, por exemplo, no Monte Moriá, Deus se apresenta como o Jeová Jireh, o Senhor proverá, né? Que é uma frase célebre, né, daquela pergunta que estava tudo pronto para o sacrifício, mas não tinha o cordeiro. E Abraão pergunta para Deus e Deus usa essa expressão, diz, o Senhor proverá. Naquela visão, né, o anjo, né? Então, no livramento das pragas do Egito, ele se apresenta como Jeová Rafá, o Senhor que sara. E agora em Ezequiel, no término do seu livro, descrevendo a Jerusalém do milênio e todo o seu esplendor, toda a sua glória, ele usa essa expressão, Jeová Samá, o Senhor está ali. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu entendo, né, e vejo e reflito quando penso sobre a personalidade de Deus e da maneira como ele vem se revelando, né, no seio da humanidade, que na verdade foi uma revelação progressiva, não foi de uma só vez. Deus é como um diamante, né, muitíssimo precioso, que tem muitas faces, né? Assim eu vejo a divindade nesse processo de revelação, né? Agora, em caráter, em forma e essência, Deus é aquele que não muda, né? A sombra nele de variação, como escreveu Tiago, lá em Tiago 1:17. Queridos, amados irmãos, eu espero que a gente tenha alcançado os objetivos, né, de apresentar esta lição no término do trimestre, né? Não foi fácil, a lição difícil de estudo, de compreensão, requer uma certa dedicação ao estudo da palavra, mas o que nos conforta e nos anima a estudar a palavra é a sua veracidade, o seu cumprimento, a proximidade da vinda de Jesus. Isso muito nos anima. Bendito seja o nome do Senhor. E assim, para concluirmos aqui, eu quero realçar o que Paulo escreve lá acerca do futuro de Israel em Romanos 11:12, que nos
nos sintetiza muito bem essa expectativa dos dias que advêm e como compreendermos, né, esses dias da nação de Israel, os dias da igreja, né? E ele expressa assim: e se a sua queda e a riqueza do mundo e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, né, é a riqueza dos gentios, e se sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais será a sua plenitude. Ou seja, quando todas as profecias bíblicas acerca de Israel vierem a se cumprir. E eu lembro que de cada 10 profecias bíblicas, 7 se referem à nação de Israel. Então, quando Deus chama Abraão e lhe disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, por conseguinte, as bênçãos também, as profecias de Ezequiel também não dizem respeito apenas só a Israel, e sim a todas as gentes, né? Até porque a salvação não é dos judeus, ela veio dos judeus, o plano de redenção para toda a humanidade, porque o propósito de Deus é trazer o homem de volta à sua comunhão com ele, à reconciliação com ele, aquela coisa toda, desde a queda lá do Éden, né? Então, queridos, eu concluo com as palavras do que está escrito lá em Zacarias 8, 22, 23. Um dia a humanidade assim procederá com o povo judeu. Chegará o tempo em que se cumprirá o que está escrito lá em Zacarias 8, 22, 23, que nos diz assim: assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos e suplicar a sua bênção, ou a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, que é Jeová Sabaó, né? Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão-se na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Quer dizer, corrobora com a visão também de Ezequiel: Jeová Samá, o Senhor, estará ali em todo o contexto, nos dias do milênio, e notadamente, especialmente na cidade de Jerusalém, reinando na lei sobre todo o mundo, né? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo aplique melhor aquilo que temos estudado nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém.